Bom dia novamente, pessoal. Como é que tá o áudio? Tá ótimo, prof. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Vamos lá, né? Bom, gente, a gente começou, né, ver na aula passada algumas questões, relembrar, na verdade, algumas questões fisiológicas, mas já direcionando para, né, para a parte de UTI. Então, relembrar aí a questão dessa figura, tá? Então, quando eu vou falar, paciente internado, ventilação mecânica, lembrar que ele vai estar com um tubo, ok? E lembrar que ele vai estar conectado por esses circuitos, por essas mangueiras aí, no ventilador mecânico, ok? Aí a gente, no finalzinho da aula, a gente falou aqui pela pergunta, quando a pergunta de Paula, não foi isso? Mas eu vou repetir sobre o que aqui traz, tá? E aqui nada mais é do que uma menção, pessoal, sobre a complacência, tá? Ou compliância pulmonar, é a mesma coisa. Então, complacência, ela diz respeito, como a gente viu lá em pneuma, na parte de fisiologia, ela diz respeito à capacidade que o sistema tem em se expandir, né? E aí, como a gente está falando do pulmão, a capacidade do pulmão que ele tem de se expandir. E quando a gente fala de complacência, a gente tem que lembrar de duas grandezas físicas, que também a gente estudou lá em fisiologia. Que é, vou colocar uma que será a variação de pressão, tá? E essa variação de pressão em um ambiente fechado como pulmão gera a variação de volume. Então, só para relembrar, se a gente estiver discutindo sobre pressão, tem que trazer o volume para a discussão, e vice-versa. Se estiver conversando sobre volume, tem que trazer a discussão da pressão. Então, falou em complacência, relação pressão-volume. Se o sistema varia a sua pressão, vai variar o seu volume. Tá? Pessoal, alguém está com o áudio ligado? Por gentileza. Pessoal, áudio ligado, por gentileza. É Luzia. Eu, E aí, né, seguindo essa lógica de variação de pressão por volume, desculpa, nessa parte aqui, né, nesse segundo parágrafo e nesse segundo texto, a gente traz uma situação fisiológica, ou seja, ela está acontecendo com a gente aqui em ventilação espontânea, né, que é justamente fazer essa relação
do volume, perdão, aqui já é o valor da complacência, mas é fazer a relação, ó, do volume, tá, com a pressão. O que ele quer dizer, na verdade? Que para a gente deslocar, tá, ou colocar 200 ml de volume no pulmão da gente, a gente vai precisar apenas de variar 1 centímetro de água de pressão. Ou seja, é muito pouca pressão para a gente conseguir um bom volume. Tá? E aí, se a gente for trazer, né, ainda para o raciocínio lá do nosso volume corrente, que é o que a gente vai pegar como referência inicialmente, quem é que lembra? Qual é o volume corrente, que é um parâmetro que eu pedi para vocês... 500 ml. 500 ml. 500 ml. Então, observe que é o volume corrente que a maioria da gente está fazendo agora, né? Como média, digamos. Então, ó, observe, para você manter o seu volume corrente, que é essa ventilação basal aí que a gente está fazendo, né? Da ventilação basal, eu consigo deslocar 500 ml. Quanto de pressão é que necessita o diafragma desenvolver para gerar isso, né? Regra de 3 simples aí. Se 1 centímetro gera 200 ml, para eu gerar 500, vai ser em torno de 2,5 centímetros de água. Ainda assim, é muito pouca pressão para um volume satisfatório, ou seja, para um volume que mantém as trocas gasosas. Então, é essa relação com a complacência, né? Então, quando lembrar, que foi o que a gente discutiu lá em fisiologia, quando a gente lê falar a complacência do pulmão, você tem que imediatamente lembrar que complacência é relação pressão-volume, tá? Que é o que ela traz. Complacência é relação pressão-volume. Mas o quê? Né? Que relação é essa? Como a gente pode observar, eu tenho, ó, pouca pressão, 2,5 centímetros de água é pouca pressão, para gerar um volume bom. Então, o sistema ele vai ter uma boa complacência quando você tiver, ó, baixa pressão, tá? E isso vai levar o quê? Vai gerar um alto volume. Então, isso quer dizer que o sistema está bem complacente. Ele está conseguindo gerar pouca pressão e gerar um bom volume para manter as trocas. Vou fazer a relação aqui com a ventilação mecânica, né? No paciente com COVID, por exemplo, que está lá, que é difícil da gente ventilar, e aí eu abro para vocês, né? Se tiver alguma dúvida ou alguma colocação. Olha o que ocorre no paciente com COVID, né? Que é aquele paciente em estado crítico, que é entubado, né? E que tem o seu comprometimento, né, pulmonar bastante intenso. O que a gente vai ter lá? Ó? No ventilador, né, já que ele está em ventilação mecânica, quando eu for ajustar uma pressão, tá? Ele vai estar, e aí vai variar de paciente para paciente, mas a gente está falando de um paciente mais grave, ele pode estar assim, ó, gerando, né? Você está ofertando 20 centímetros de água de pressão, tá? E esses 20 centímetros de água de pressão, por vezes, vai estar gerando lá, ó, 230 ml. Observem a relação, tá? Aí você fala assim, poxa, né, em condições normais, eu consigo com 10 vezes menos, né, praticamente, ou 20 vezes menos, não, 10 vezes menos, ó a matemática, 10 vezes menos, gerar um volume de 500 neste paciente, onde a complacência dele está ruim, está extremamente prejudicado por conta do agente que é o COVID, eu, por vezes, vou colocar 20 centímetros de água, olha o tanto de pressão, e ele não vai conseguir gerar um bom volume. Então, isso é um indicativo de que a complacência do paciente está ruim. Se eu não me engano, alguém perguntou
sobre a curva de esterese, eu não lembro exatamente quem foi, gente. Foi Mas Paula. foi Paula, não foi? Ela perguntou se somente é a partir da curva de esterese que eu consigo ver essa questão da complacência. Eu falei que matematicamente dá para a gente deduzir. É exatamente isso que eu falei aqui. Então, quando você tem um sistema onde a pressão é alta, gerando baixo volume, e aí lembrando que a referência, você vai poder trazer a referência como os 500 ml, tá? Você disse que o sistema não está bem, a complacência dele está ruim, tá? Abrir para vocês, enfim, quiser fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação. Tá tranquilo, gente? Pronto, não entendi muito bem, não. Quando você começa a falar dessa parte, no início aí dos 200 ml, no caso, isso seria o fisiológico? Só que aí tá trazendo não o volume normal que a gente gera no volume corrente, né? Ele diz nesse segundo aqui, né? Está pontuando aqui no segundo texto, né, Rafaela? Isso, Então isso. ele está trazendo uma situação onde a referência de pressão gerada é de 1 centímetro de água. Esse 1 centímetro de água é capaz de gerar 200 ml de volume, que é um bom volume, né? Ele fez essa referência. Ele poderia trazer essa referência aqui com a que eu fiz. Ele poderia falar aqui, ó, para você gerar os 500 ml do volume corrente, você vai utilizar apenas 2,5 centímetros de água. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que para eu gerar um bom volume, fisiologicamente, em condições normais, eu necessito de pouca pressão, certo? Então, é essa a relação. Quando um sistema ele gera pouca pressão e um bom volume, ele está com a complacência boa. E o contrário é verdadeiro, ou seja, quando um sistema está com a pressão muito alta e não está gerando o volume esperado, você afirma que essa complacência é ruim. Então, foi o que eu falei, é lembrar que complacência, falou, estiver lendo, estiver discutindo, complacência, rapidamente você tem que desenhar aí, complacência é variação de pressão por variação de volume. Se o sistema gera pressão, ele vai, gerar volume. Clareou, Rafaela? Ou ainda Sim, não? sim, clareou. Então, isso era para dizer que para ter uma boa complacência, eu preciso ter uma baixa pressão e um alto volume. Um alto volume. E o Ah, contrário é entendi. verdadeiro, o que eu simulei com o paciente do COVID. Né, que ele vai estar lá em ventilação mecânica, você vai colocar 20 centímetros de água, aí, 10 vezes mais praticamente, e ele não consegue gerar um bom volume. Você rapidamente já deduz, né, na sua avaliação clínica que a complacência dele não está boa. Agora entendi. Obrigada. Nada. Alguém mais, gente? Então vamos lá. Ô, Pro, Oi? mas vamos supor assim que o paciente é admitido na UTI. Inicialmente eu vou deixar nesse parâmetro de 2,5 por 500 ml. Não, não, porque isso aí é uma pressão gerada pelo diafragma. As referências com relação aos valores de pressão no ventilador, em termos de valores, a gente ainda não discutiu, Elaine. Tá? Eu ainda não trouxe, que é para não confundir, tá bom? Mas, ó, vai seguir essa lógica. Vai seguir essa lógica. Qual é a lógica? Romeu, eu tenho um parâmetro que ele é certo, né? Que ele, pelo menos na fase inicial, igual você falou de admissão, que eu tenho um protocolo que me assegura, né? Ou seja, eu tenho segurança de fazer com que o paciente gere esses 500 ml. Para gerar 500 ml, né? A gente ainda não falou. Em um ventilador que você estiver ventilando no modo da pressão, a gente não viu nada disso ainda, tá? Só para tentar nortear aí, não deixar totalmente sem resposta a pergunta de Elaine. E ele estiver no modo da pressão, é só lembrar da fisiologia. Mas mesmo ele estando no modo da pressão, eu tenho como colocar uma pressão
para chegar em um nível de 500 ml? Tenho, porque essas duas grandezas elas estão correlacionadas, né? Lembra que eu falo? Elas são gêmeos siameses, não se separam. E aí foi a sua pergunta. E aí, se tiver nesse modo a pressão, eu vou ter como regular a pressão. E qual pressão eu coloco? É nos 2,5, né, para gerar essa pressão? Não, vai depender da complacência do sistema. Tá? Qual é a ideia? Você sempre vai ter que buscar um determinado volume, a referência por agora é 500, e colocar a pressão, uma determinada pressão que gere esses 500 ml. Aí vai depender do paciente. Não tem um valor fixo, não, entendeu? Entendi, prof. Esses 2,5 é uma pressão gerada pelo diafragma em condições fisiológicas e ventilação espontânea. Tá? Aí, quando a gente chegar lá na discussão de valores dos parâmetros, aí a gente vai voltar a falar sobre essa questão. Mas vai ser essa ideia aí. A complacência do sistema, ou seja, a relação pressão-volume. Aqui é a nossa curva de Ceres, só para lembrar, tá? A gente estudou ela lá em fisiologia. E lembrar que a curva de Sterese nada mais é do que uma expressão gráfica de quem? Se eu relaciono volume com pressão, eu estou avaliando a complacência do sistema. Tá? E aí, por que eu trouxe a curva de Sterese? Porque a curva de Sterese, o ventilador, ele dá a curva de Sterese. Ele tem lá, quando tem um acessozinho que você faz, uma janelinha, quando você clica, ele vai ficar gerando a curva de Sterese a cada ciclo ventilatório. Então, o paciente inspirou, expirou, ele, faz a curva. Inspirou e expirou, ele faz a curva de Sterese. Tá? E aí, só para lembrar, da interpretação gráfica da curva de Sterese, seguindo essa lógica que a gente acabou de falar, tá? Se eu tiver uma curva assim, aproximadamente... Essa curva não ficou legal, não. Vou desenhar uma curva flamenguista aqui, peraí. Então, se ela estiver mais ou menos assim, tá? Ou seja, em relação à curva verde aí, tá, gente? Que tá no próprio gráfico. Ela está, tá, mais horizontalizada. A gente tem a curva em verde, que é a curva que já está no gráfico, e essa curva 2, que ela está quase que horizontalizada. Quando eu visualizar uma curva dessa no paciente, qual é a interpretação que eu vou ter, já que está falando de pressão e volume, com relação à sua complacência? Aí basta você pegar, né, qualquer ponto no gráfico e fazer a relação gráfica. Com a pressão, vai dar no ponto 20. E no volume, vai estar abaixo de 250. Vamos colocar aqui o 200. O que é isso que eu fiz? Eu estou indicando que quando ele faz essa curva, ele está me dando o quê? Que o sistema está gerando uma pressão que é em 20, com um volume que é 200. Está bom? Estava com a complacência boa ou ruim? Ruim. Sempre as referências fisiológicas, tá, gente? Por isso que a gente traz essas referências antes. E aí, pessoal, como é que está essa complacência? Tá ruim. Ruim. Tá Tá ruim. ruim. Exatamente, que foi o que a gente construiu agora há pouco. O sistema está com 20 centímetros de água de pressão, aí você busca o fisiológico. O fisiológico lá, para gerar 200 ml é 1 centímetro de água. Então, a fisiologia sempre vai ter que estar presente no seu raciocínio.
E agora, esses 20 centímetros já está sendo necessário gerar 20 centímetros. Vixe, a complacência está péssima. Porque alta pressão para um baixo volume. Então, encaixou no que a gente estava falando. Tá? E aí, uma última curva, para a gente fechar esse raciocínio, seria, ó, se ela tivesse mais ou menos assim, ó. Tá? A curva em verde do próprio gráfico, comparativamente falando, seria uma curva ideal, digamos, tá? De uma complacência ideal. E aí, o que a gente faz? Mesma coisa, ó. Traço um ponto no gráfico, tá? No gráfico da pressão e no gráfico do volume. Então, observem aqui quanto está de pressão, ó. Então, pressão menos que zero, ou seja, baixa pressão. Gerando um volume, tá? Em torno lá de 750 ml, acima de 750 ml, ou seja, pouca pressão para muito volume. Então, quando visualizar um gráfico, né, mais inclinado, mais vertical, como está em azul, eu já faço a minha interpretação. Ah, então esse pulmão desse paciente está com uma boa complacência. Certo, gente? Então, aqui foi só para relembrar mesmo lá o que a gente viu. Mas há alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Pode seguir, gente? Pode. Então, vamos lá. Aqui ainda é sobre a curva de esterese, tá? Só está trazendo aí o quê? Quando um determinado pulmão ele está quando determinado pulmão está com líquido nele, aí aqui foi a experiência, né, cheio de solução salina, mas líquido, igual ocorre com o paciente com COVID, a tendência vai ser, né, e é o que ocorre de fato, esse paciente perder a complacência, tá? E aí, o que a gente pode fazer de interpretação também na curva de esterese? É essa área formada aí pela fase inspiratória com a fase expiratória. Observem, ó, que essa curva aqui, que está cheio de ar, né, o pulmão cheio de ar, que é o fisiológico, obviamente, ela está mais gordinha, está mais espessa do que essa. Tá vendo? A outra está bem fininha, ó. Por quê? Porque está cheio de líquido. O líquido reduz a complacência e também é uma forma gráfica da gente interpretar. Então, espera-se que a curva ela fique mais espessa, tá? Se a curva ela ficar fininha, ela também é um indicativo de diminuição da complacência. E aí, só para fazer uma relação mesmo com o pulmão não fisiológico, como o COVID, por exemplo, onde você altera a sua fisiologia, né? Passa a ter líquido dentro desse pulmão, e por vezes até no interstício, e aí é difícil de expandir esse pulmão, tá? De ventilar esse pulmão. Aí só a ventilação mecânica mesmo para tentar reverter esse quadro. Prof, você falou que quando a curva estiver bem fininha é indicativo de uma complacência Baixa ruim? complacência. Ah, Porque tá. a curva fininha está aqui, ó. Olha o título dela, cheio de solução salina. Solução salina é líquido. A gente não tem líquido dentro do nosso alvéolo em condições normais. Então, quando tiver líquido, né, você perde complacência e graficamente ela vai ficar mais fininha também. Tá bom, prof, entendi.
Aqui é só para demonstrar as curvas, né, de tendência nos mais diversos perfis de pacientes. Ó, aqui está mostrando, né, a condição normal, seria uma curva ideal, uma curva com fibrose, ou seja, ela tende a ficar mais horizontalizada, tá? E aqui no paciente obstrutivo, aí está falando do enfisema, ela tende a ficar mais verticalizada, tá? É só uma relação aí com as patologias opostas, digamos. O enfisema, que é obstrutivo, e a fibrose, que é restritiva. E aí falar um pouquinho já da ventilação mecânica invasiva. Em termos de conceito, basta a gente lembrar da função, né, do papel do sistema respiratório. Qual é o papel principal do sistema respiratório? Troca gasosa. Tá? Então, o ventilador mecânico, ele faz a substituição da respiração fisiológica. O que seria isso? Ele leva, né, oxigênio para o pulmão, na fase inspiratória, ao mesmo tempo, ele tira o gás carbônico na fase expiratória, que é o que a gente faz. Então, esses gases, eles têm que ser controlados, né? O oxigênio, por conta da respiração tecidual, tá? Respiração celular, que ocorre lá na célula, no ciclo de Krebs, ou seja, oxigenar os tecidos, e o gás carbônico por conta da sua influência, não só na questão do pH, mas no controle da ventilação pelo bulbo, né? Inclusive influencia no transporte do oxigênio, como a gente viu lá em fisiologia. Ele tem que ser removido e os seus valores normais têm que ser assegurados. Então, o ventilador mantém isso. Tá? Então, basta lembrar, conceitualmente falando, que ele, né, a ventilação mecânica invasiva, substitui a função fisiológica. Então, é relacionado à troca gasosa. Aqui algumas questõezinhas que é importante a gente mencionar, gente. O que vocês estão vendo aí agora é o tubo, tá? Chamado de tubo orotraqueal, tá? Então, só para lembrar, olha ele aqui, ó. Então, ele entra, né? Quando o médico vai entubar, que eu já falei que o fisioterapeuta não faz isso, ele entra através da cavidade oral e esse tubo ele vai ser direcionado lá para a traqueia, tá? Ele vai ficar dentro da traqueia. E aí algumas informações importantes sobre o tubo, que são as seguintes, tá? O tubo ele tem, ó, uma numeração, estão vendo? Aí está aparecendo aí é 7,5. O que é essa numeração aí? Ele é o diâmetro do tubo, tá? Quando a gente fala diâmetro, ele é o diâmetro do tubo, tá? Vou botar aqui melhor. Geralmente, as mulheres, né, por uma questão de biotipo, elas são entubadas com tubo de 7 ou 7,5, tá? E o homem, 8, 8,5 e 9. Ah, mas isso quer dizer que todas as mulheres vão ser entubadas com esses valores, né, com esses diâmetros, e os homens com diâmetros maiores? Não. Vai depender de biotipo. Então, vamos supor, isso aí é um julgamento que o próprio médico faz na hora, né, de observar o biotipo do paciente. Então, tá lá, um homem, um senhorzinho, todo franzininho, magrinho, né, de 1,55 m, ele não vai colocar aí um tubo de 8,5 nesse paciente, tá? Mas, de forma geral, a gente tem essa questão protocolar, 7, 7,5 mulher, 8, 8,5 e 9 homem, tá? Uma outra coisa que a gente deve observar, ó, no decorrer do tubo, observem que tem uma escala numérica, ó.
Todo mundo tá vendo? Sim. Pronto, é uma escala, né? Como se fosse uma régua, tá? Então tá aqui, ó. 28, esse tracinho menor, 27, aqui já aparece o 26, 25, 24 e assim sucessivamente. Essa escala numérica, ela vai servir para o médico se nortear. Vou voltar lá novamente para a gente ver. Para o médico saber, ó, o quanto ele vai inserir o tubo, tá, na traqueia do paciente. Ele não pode inserir muito, tá? E também não pode deixar muito para fora. Então, ele vai se nortear através dessa escala numérica, tá? Essa escala numérica, quando a gente for avaliar a questão do quanto o tubo está inserido, a gente tem como parâmetro o nível da boca. Então, o número que tiver ao nível da boca, a gente considera como a referência de inserção desse tubo na via aérea, tá? Então, vamos supor que o tubo esteja inserido no paciente daqui para cá, né? Então, aqui vai tudo para a traqueia, ó. Ó, vai tudo para a traqueia, tá? Parece longo, é longo, né, Romeu? É longo. Porque imagine, foi Lorena, não foi? Isso. Imagine, Lorena, aí vocês podem, cada um aí, deixa eu ajeitar aqui para ver se vocês têm como vocês visualizarem. Mais ou menos assim, ó. Eu não consigo visualizar. Você está falando com a câmera ligada, Romeu? Que eu tô pelo celular e só vejo você na foto. É porque eu tô por dois dispositivos, Lorena. Procure aí o dispositivo que você tá vendo na foto é o áudio. Vai aí onde dá para fixar, né? Para Eu você não sei clicar no. mexer. Eu vou ver aqui, eu não sei mexer nesse negócio, não. Onde tem os integrantes da sala. Tá bom, eu vou tentar aqui. Então, gente, ó, eu vou ficar de lado aqui, ó, só para vocês visualizarem. Uma parte do tubo vai estar para fora, tá? Porque essa parte de fora tem que estar conectada no ventilador mecânico, como a gente viu. O restante vai até a traqueia, ó. Vou aqui simbolizar mais ou menos onde é que seria. Então, ele, se você esticar, ó, é desse tamanho, ó. Só que ele é dobradinho por conta do percurso que ele faz na via aérea, da forma que vocês estão vendo aí na foto, tá? Se você não visualizou, Lorena, e você conseguir colocar aí na imagem, né, na câmera, você me chama de novo. Se não, em outro momento, você pede para repetir, viu? Eu também Eu não não tô consegui conseguindo, visualizar, não. Eu não consigo, não, Romeu. Esse daqui não tem como mudar, não. É difícil esse daí, eu não sei, não. Eu tô pelo celular e fica só vendo você dentro do carro com o seu óculos. Ó, você arrasta se você arrastar a tela, você vai, enfim, procurando os componentes da sala. Agora eu vi você aqui, eu vi você aqui. Eu vi você, prof. Tô aqui. Calma aí que eu tô tentando, peraí. Eu arrastei pro lado assim, aí tô vendo, viu? Isso. De óculos, Romeu, de grau, Romeu. Pronto, mostra aí agora, pro de novo. Mostra Oi? aí. Mostra aí Não, agora. não, eu não entendi o que você falou antes. Do óculos de De grau que o senhor óculos. tá usando agora. Ah, é os janeiros, que, né, que cada ano eu estou ficando mais novo, mais jovem, né? Hoje mesmo eu estou na fase de chegar ali em torno dos 19, 20 aninhos. Aí quando a gente chega nessa fase, aí precisa usar óculos. Aqui, ó, mostrei assim, ó. O tubo, ó, uma parte vai ficar para fora da boca,
Por quê? Porque vai ter que conectar o ventilador aqui. Tá? O fio aqui está simbolizando o tubo. Então, o ventilador ele vai ser conectado aqui, né? O respirador mecânico, o ventilador mecânico. O resto vai lá para a traqueia. Então, vou tentar botar um pouquinho mais baixo aqui. Tô vendo, tô conseguindo Pronto, ver. olha Ó. lá, vai lá para a traqueia. Então, se você esticar o tubo, ó, ele vai ser mais ou menos desse tamanho mesmo. É grande, igual você falou. Só que ele é curvado, tá? Geralmente ele é curvadinho, do jeito que vocês estão vendo na foto, por conta do percurso da via aérea. Tá? Aí tem que fazer essa curva, né? Entrar lá pela glote, traqueia, e aí ele é curvadinho assim. Mas deu para visualizar? Deu sim, Romeu. Ficou legal. Bom. Obrigada. Nada. Sim, Então, ó, agora deu. essa parte que eu já desenhei aí, ela vai estar dentro da traqueia, como eu falei, e o restante para fora da boca, tá? Então, esse ponto aqui, ó, que vai ser mais ou menos na região do lábio, é que você vai ter como referência. Neste caso, eu pintei ali e, obviamente, cobriu. Está no número 24, estão vendo? Então, eu falo ó, que o tubo está fixado no número 24. Então, isso é uma referência interessante que é para a gente saber exatamente o que eu falei. Saber o quanto o tubo está inserido na traqueia. Ô, Tá? professor, Oi? esse tamanho do tubo, ele sempre vai ser igual para todos os pacientes ou tem uma diferença Para adulto, tá? Para adulto, sim. Tá? Criança e neo é menor. O que vai variar no adulto vai ser o seu diâmetro, que a gente observa neste número aqui, ó, 7,5. Esse 7,5 é diâmetro. Tá. Tá? Então, quando você bater o olho aqui, se tiver escrito aqui, por exemplo, 9, o diâmetro dele é 9. Então, ele aumenta diâmetro, ó, vai ficar maiorzinho assim. Aí vai depender do biotipo. Entendeu, Lorena? Ok. E Entendi. aí, a questão do diâmetro é relacionado com o biotipo, né? Geralmente, foi o que eu falei, mulher diâmetros menores e homem diâmetros maiores. Entendi. O ruim é que nós não vamos ter aulas práticas para ver melhor. Mas na vida a gente vai ver, né? No estágio. A gente vai fazer isso, né, Romeu? A gente vai fazer esse entubamento de nenhum boneco, né? Não, a gente não entuba, não. E a Aí eu pensei que a intubação, gente ia não. aprender. Não, a gente não entuba, não. A gente participa, né? É um dos profissionais que participa da intubação, mas a gente não entuba, não. Não está previsto, né? Como é um procedimento invasivo, o fisioterapeuta não faz procedimento invasivo, como todos já sabem. Entendi. Mas tudo de discussão do que a gente faz, né? O que a gente faz na intubação, qual é a nossa participação, a gente vai discutir aqui. Mas a gente não executa, não, tá? Tá. Vocês sabem disso, né? Fisioterapeuta não faz ainda procedimento invasivo. Isso já tem mudado aí sobre algumas questões, inclusive. Mas aí, enquanto não regulamentar sobre a intubação, por exemplo, a gente não pode fazer. Certinho? Ok. A gente já usa injetáveis, né? Não sei se vocês... De área de atuação, não em UTI. A gente usa também UTI. Né? Os injetáveis, que é a terapia neural. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá uma briga retada aí com relação ao Conselho de Medicina. Mas, enfim, gente, tranquilo até aqui sobre o tubo? Sim. Tranquilo, Romeu. Sobre essa abordagem. Então, vamos para outra. Ó. Vocês estão observando
que aqui nessa extremidade, que é a extremidade que vai estar dentro da traqueia, ela tem uma bolinha, ó, é tipo um balonetezinho. Estão vendo, gente? Sim. Que tem uma saliênciazinha aqui. Então, esse balonete, né, o nome é balonete, mas também é chamado de CAF. Ele escreve assim, ó, CUFF. CUF. Escreve CUF, mas a gente chama de CAF. Ou simplesmente balonete do tubo, que é essa estruturazinha aqui. Tá? E aí, o que acontece? O balonete, ele está conectado para o meio externo, ou seja, para aquela pontinha que vai ficar fora da boca, com essa mangueirinha aqui, ó, onde na sua extremidade a gente tem essa válvulazinha azul. Certo, gente? Então, a válvula em azul, ela tem uma mangueirinha, onde essa mangueirinha vai entrar aqui no tubo, por dentro, e vir até onde? Até esse balonete. Balonete de balão, pequeno balão. Ah, Romeu, então isso aí enche de ar? Exatamente isso. Tá? Então, qual é o procedimento para vocês visualizarem? Decidiu fazer a intubação de um paciente. Né? Vamos intubar o paciente de leito 5. Aí, já tem o kit intubação pronto, tá? Na UTI, já fica tudo arrumadinho, que é feito pela enfermagem. Mas aí você, fisioterapeuta, pode ser solicitado a testar esse balonete antes da intubação, ou seja, ele está furado, não está furado, então pode fazer isso. De forma asséptica, óbvio, o tubo ele vai estar protegido por uma embalagem, tá? Estéreo. Aí basta você pegar essa pontinha aqui, ó, e furar uma partezinha dessa embalagem para ela ficar para fora. Pega uma seringa, né, insufla, né, conecta aqui a seringa, ó, e aí você vai jogar esse ar da seringa onde? Dentro do balonete. Tá? Aí você vem com a mão na região do balonete, ainda dentro do plástico estéreo, e pressiona o balonete para ver se ele não se desinsufla. Isso é um sinal de que ele está normal. Desinsufla novamente, tira o ar também com a seringa, que é para ele ficar desinsuflado, porque a insuflação desse balonete só vai acontecer, que a gente vai falar agora há pouco, mais à frente, só vai acontecer a insuflação mesmo dentro do paciente, né? Quando uma vez estando dentro da traqueia. Mas esse é um procedimento geralmente que a enfermagem faz, tá? De teste do balonete. Então, gente, uma vez intubando, tá? Vou desenhar aqui de novo aqui a... Opa. Rapidinho. Pronto, aqui. Uma vez intubando, essa parte do tubo, a linha em vermelho está simbolizando a traqueia, tá? Ó, vai estar dentro da traqueia. Então, uma vez intubando, quando intubar, né, e aí agora sim o fisioterapeuta necessariamente vai pegar a seringa, insuflar o ar aqui, esse ar vai fazer o que com o balonete? Insuflar o balonete. Alguém consegue visualizar qual é o papel dele? Observem, o tubo está dentro da traqueia, esse balonete vai estar dentro da traqueia. A traqueia seria o desenho vermelho. Alguém consegue visualizar para que ele serve? Deduzir? Eu acho que ele vai estabilizar o tubo para não Oi? voltar. Oi? Oi, Elane? Repete, por gentileza. Eu acho que ele vai estabilizar o tubo quando Pronto. chegar. Essa seria uma alternativa, tá? Que Elaine pontuou, ou seja, observe que quando você insuflar, ele vai, ó, encostar na parede da traqueia, ó.
Uma das funções é essa que a Elane falou, tá? Que é fixar o tubo. Para o tubo não Ei, Pro, faz a voltar. pergunta de novo aí, por favor. Oi? Cortou minha internet. Faz essa pergunta de novo, por favor, cortou a internet. A função do balonete. Qual é a função do balonete? Ah, sim. A função do balonete é para fazer o teste, para ver se fixou bem, ver se não vai com qualquer movimento que ele venha a sair. Não, o que a Elane falou, uma das funções é fixar, né? Fazer com que ele, para que ele não se mova. Mas não é o principal, tá? Não é o principal. Ele tem esse papel, mas não é o principal. Se vocês observarem aqui, a gente vai ter outras imagens mais na frente, quando for discutir, mas vou pegar necessariamente essa. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem uma fita aqui, estão vendo, gente? Passando aqui pelo paciente. Sim. Essa fita está enrolada no tubo. Tá? Geralmente a gente faz a fixação de fato, e essa vai ser a fixação que a gente deve fazer com o esparadrapo. Imagine que isso aqui é o esparadrapo, né? Você fixa aqui na face do paciente, enrola no tubo. Ei, Pro. Tá? E aí a gente consegue fixar o tubo. Então, não é o balonete que vai fazer esse papel. Ele tem uma outra função primordial. Pois não? É para mostrar que está no lugar certo, tipo, é para mostrar que está no lugar certo. Tipo, no que você infla lá, sei lá, coloca o ar, você consegue posicionar que está no local certo? Tipo isso, Não. né? Ou não? Não. Para ver a profundidade é a escalazinha numérica. Foi o que eu falei, ó. Para ver se está no lugar. Eu acho que ele iria impedir a passagem de ar. Pronto, Paulo, muito bem. Ou seja, ele veda o sistema, gente. Tá? Então, se tivesse uma situação assim, ó, se fosse assim, ó, eu tenho a traqueia, tá? E aí, aqui viria um tubo. Vamos supor que esse tubo não tivesse o balonete, igual ele está aí. Tá? O que aconteceria? Você colocaria lá X de volume, vamos pegar os 500 ml que a gente conhece, né? Isso significa que quando você coloca os 500 ml lá no paciente, no ventilador, o ventilador tem que ofertar os 500 ml. Tá? Aonde ofertar para quem? Para o pulmão. Então, se não houvesse o balonete, o que iria acontecer? Escape. Uma parte desse volume iria voltar. Tá? E isso iria comprometer sobremaneira a questão da ventilação mecânica. Então, o objetivo principal, quando lembrar do balonete, qual é? Vedar o sistema. Ele impede com que haja escape do que você ofertou. Ele impede Entendido? a passagem do ar, no caso, é isso? Nas laterais do tubo. Porque o ar vai passar normal por dentro dele, né? Sim, Igual desenhar seta. Ele impede com que... seria mais ou menos assim, ó. Imagine a gente pegar uma mangueira de água, vamos lá, ó. Com esse diâmetro, tá? E eu pego uma mangueira de ar com um diâmetro menor. E o fluxo da água, do jeito que está aí, e o fluxo da água, eu só vou ter o fluxo da água dentro da mangueira menor. Tá? Quando eu jogo, né, acionar a água, essa água ela não vai extravasar aqui para a mangueira de diâmetro maior, por estar fora? Não vai, gente? vai. Então é o mesmo raciocínio da traqueia com o balonete do tubo. O que o balonete faz? Ele veda o sistema, ó. Ele impede o sistema de ar. com que esse ar volte, né? E não seja ofertado da forma que a gente programou no ventilador mecânico. Tudo bem, gente? Só assim a ventilação fica adequada, Romeu? Do que você programou. Exatamente, Lorena. Então, Entendi. a ideia
A ideia é, vamos pegar os valores que a gente já conhece, né? Se eu coloquei lá no ventilador 500 ml, eu tenho que assegurar que no pulmão vai chegar a 500 ml. Não pode chegar a 280. Entendi. Então, se houver escape, né? E aí o escape pode acontecer não só aqui nessa região do tubo, mas pode acontecer também em qualquer local. Por Ei, exemplo, Romeu, você está só falando uma- aí no paciente de Covid, né, Romeu? Você deu não, exemplo? qualquer paciente. Qualquer paciente, Qualquer né? paciente entubado. Não se E entuba e se ventila só o paciente com Covid. é isso mesmo, desculpa, De eu fui qualquer ignorante perfil. nessa situação. Não, tranquilo, é Deixa, qualquer perfil. deixa eu te perguntar uma coisa, e se chegar menos ventilação, se chegar muita, O quais são as ventilador te informa. quais são as consequências que tem nesse paciente, Romeu? O ventilador te informa. Aí ele vai me Se informar? chegar, se chegar pouco ou muito, você não está fazendo a terapêutica que deve ser feita. Uhum, Entendeu? Se a uhum. terapêutica é para você ofertar 500 ml, por exemplo, e 5, né, de PIP, igual a gente viu, já começou a ver, isso significa que a terapêutica é essa. Se está chegando 200 ml e 2 de PIP, não é a terapêutica. Isso vai prejudicar, obviamente, a recuperação do paciente. Certo, Ok, gente? Certo, Lorena? ok. Então, ó, pode haver um furo aqui na mangueira e ter escape de ar. Isso vai interferir na ventilação. Tá? Como a gente está falando lá do tubo propriamente dito, quem faz com que seja vedado, né, que o sistema fique vedado, né, com essa que a gente chama de interface, que é o tubo. O tubo liga o paciente no ventilador, né, ao ventilador, melhor dizendo. E aí o balonetezinho ele vai servir para vedar o sistema. Então, pensou no CAF, que é o balonete, lembrou do CAF, ele serve para vedar. Por quê? Porque o que eu ofertar no ventilador, eu tenho que garantir que chegue lá no pulmão do paciente. Tá? Tranquilo, pessoal, até aqui? Tranquilo. Ei, pronto, tem uma notícia ruim para o senhor. Oi? Tem uma notícia ruim para o senhor. Não entendi. Tá acabando a aula. Não, já vai acabar, já acabou. A hora que estava ficando interessante, a aula acabou. São só 50 minutos, né? Então, gente, aqui é só uma esquematização. Essa é a última, tá? A última figura, para a gente ver agora. Só para concluir isso aí que a gente já falou. Então, observem que a parte vai ficar dentro ou para fora da boca, que é para ser conectado ao ventilador mecânico aqui, como a gente já viu, tá? O restante desse tubo, como a gente falou, estará dentro do paciente na traqueia, tá? E nessa outra extremidade do tubo vai ter o balonetezinho, que é para vedar o sistema. E aí foi o que eu falei sobre a questão da fixação, ó. Observe que tem esse fixador aqui, o branquinho, que está enrolado no tubo. Essa é a principal forma de fixar o tubo, não o balonete. Ele tem esse componente, mas ele não é, como a gente viu, ele não é o componente primário. Tá? Alguma pergunta, gente, sobre o tubo? E o que a gente falou aqui sobre ele? Sobre o tubo, não, mas eu posso fazer uma pergunta sobre esse suporte aqui? O fixador? Isso. Hum. De que material é esse fixador? E, no caso, ele corre risco de causar alguma, não digo fratura, mas, tipo assim, machucar o paciente? Não, se for bem ajustadinho, não. E geralmente a gente fixa, na maioria das vezes, fixa com esparadrapo. Mas a forma de fixar não é essa, não, de fazer a volta lá na cabeça, né? Por volta aqui da cabeça, igual vocês estão vendo. Eu perguntei, foi porque quando a minha sogra ficou entubada na UTI com Covid, quando ela voltou com uma ferida grande na cabeça. E aí a gente Aí foi escara.
É isso, a gente perguntava ela o porquê, que foi, tipo assim, ela não sabia, entendeu? Aí por isso que eu perguntei sobre o material, se corria risco ou não. Não, Mas aí possivelmente foi. fosse caro, assim, pelo tempo que ela ficou. Exatamente, é esse cara de decúbito aí. Pulseira de decúbito. Uhum. Não foi o fixador, e na maioria das UTIs, imensa maioria das UTIs, não é esse fixador que é utilizado. A gente utiliza esparadrapo para fazer isso. E o esparadrapo não vai até lá na região, não. Ele fica aproximadamente igual esse aqui, ó. A gente fixa, bota o esparadrapo até aqui, ó, no máximo, e rola o esparadrapo no ventilador, no tubo, perdão, e aí do outro lado vai ser a mesma forma e ele está fixado, é para segurar o tubo. Alguma outra questão, gente? Alguma outra pergunta, dúvida? Pro. Professor, Oi? sobre a aspiração. Pro? Oi, Jaqueline e Luzia. Aí, quem Pode chamou falar, primeiro? Luzia. Pode falar, já que é outra coisa que eu vou falar. O que pode falar, hein? Tá bom. Sobre a aspiração, no caso, ela vai ser feita através do tubo ou em outro... Através do tubo, para você aspirar as vias aéreas lá, né, a nível ali de traqueia, tá? Mas para aspirar, você também... Deixa eu... O outro tá melhor. Você também aspira a cavidade oral. Deixa eu só apagar aqui para a gente ver. Então, ó, quando for aspirar, tá? A gente tira aqui do ventilador mecânico, vai falar assim, o meu paciente não vai morrer, não, não. Né? Tem um período, a gente vai falar sobre aspiração lá na frente, né? De tempo de aspiração. Então, você desconecta aqui, ó, e aí introduz a sonda dentro do tubo, tá? Então, essa sonda, ela vai até lá, ao nível ali da carina para cima. Aí você aspira o tubo. Terminou, cavidade oral, tá? E aí não precisa descer a sonda muito, é só na cavidade oral mesmo. E depois a via aérea superior. Certinho, Jaqueline? Certo, obrigada. E aí, lembrando que a técnica, a gente vai falar sobre ela, a técnica de aspiração no tubo é toda asséptica, viu? Então, lubo estéreo, tudo estéreo. Certo. Oi, Luzia? Pro, deixa eu perguntar aqui. Não, não é nada relacionado com a aula aqui. Deixa eu perguntar aqui, tipo, sobre a nota da nossa prática de cinesioterapia, o senhor postou? Eu não consegui olhar. Não, ainda não. Estou esperando finalizar toda a turma, que é para enviar para a Suelen. Ah, sim, tá. Certo. Professor, eu Obrigada. mandei mensagem para o senhor lá sobre a lista e as coisas, o senhor não me Eu vi, respondeu. eu vi. Pelo mesmo motivo, eu estou esperando terminar as turmas, que é para eu me programar. É. Algo mais, gente? Alguma dúvida aqui? Algum questionamento? Algo a colocar? O senhor vai Bom disponibilizar final o de slide? semana para o senhor, professor. Muito bem. Inclusive as minhas aí do TCC, viu, gente? Vou tentar responder hoje isso. Ei, Pro, o senhor vai disponibilizar o slide, não vai? Sim. Isso. Pronto, gente. Então me lembre, tá? A gente falou do tubo e aí vai dar continuidade aqui nessas outras imagens. Então, pessoal, tenham todos um bom dia, bom final de semana e fiquem com Deus, tá? Bom dia, mais. bom final de semana. Tchau, professor. Obrigada, Tchau. professor. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.